2025 está prestes a começar e algo que você jamais imaginou está prestes a acontecer. Uma onda de revelações divinas está se aproximando, pronta para transformar a vida de todos os escolhidos. Mas, o que será que isso significa para você? Como a sua fé e os seus caminhos espirituais serão impactados? Imagine um mundo onde as respostas que você sempre buscou estão prestes a ser reveladas, onde o impossível se tornará realidade, e onde as profecias que muitos pensaram ser apenas histórias antigas começam a se cumprir de maneira surpreendente. Prepare-se, pois o que está por vir vai desafiar tudo o que você conhece e mudar a sua visão sobre o futuro. Fique comigo até o fim, porque a verdadeira revelação está prestes a acontecer. E se você é um dos escolhidos, esta mensagem é para você. Na vastidão das Escrituras, a figura dos escolhidos é abordada de diversas maneiras, mas sempre com um propósito divino claro e imutável. O conceito de ser escolhido por Deus é profundo, misterioso e, ao mesmo tempo, inspirador. Os escolhidos não são simplesmente indivíduos aleatórios, mas aqueles que, segundo a vontade divina, têm um papel específico na realização do plano de Deus para o mundo. Estes são os chamados para cumprir uma missão que transcende as limitações humanas e que traz consigo uma responsabilidade espiritual imensa. O termo escolhido aparece em diferentes momentos na Bíblia, e em muitas ocasiões, ele se refere a um grupo específico de pessoas, separadas por sua fé e obediência a Deus. No Antigo Testamento, os israelitas são frequentemente descritos como o povo escolhido de Deus. Em Deuteronômio 7:6, lemos: "Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que estão sobre a face da terra." Essa escolha não foi feita com base em méritos humanos, mas pela graça e misericórdia de Deus, que viu em Israel uma nação destinada a ser a portadora de sua luz no mundo. No entanto, a ideia de ser escolhido não se limita ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala sobre os escolhidos de uma maneira mais pessoal e íntima. Em Mateus 22:14, ele diz: "Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." Este versículo destaca a diferença entre o chamado universal de Deus para a humanidade e a escolha específica daqueles que respondem a esse chamado com fé e obediência. Aqueles que são escolhidos por Deus possuem características espirituais específicas que os distinguem. Eles são pessoas de fé inabalável, dispostas a seguir a vontade de Deus, mesmo diante das adversidades. São aqueles que, com humildade e amor, buscam conhecer a Deus de maneira mais profunda, colocando seu reino acima de tudo. Os escolhidos não são perfeitos, mas têm um coração disposto a se arrepender e a buscar o perdão divino quando erram. Eles reconhecem que sua missão é maior do que eles mesmos, e isso os leva a uma vida de serviço e sacrifício. Em 2025, muitos daqueles que são chamados e escolhidos por Deus serão revelados de maneira mais clara. Embora o chamado de Deus seja eterno e sempre presente, o ano de 2025 marcará um tempo especial de despertar espiritual, onde os escolhidos irão experimentar um novo nível de compreensão e discernimento sobre seu papel no plano divino. Esse despertar será uma resposta ao crescente clamor do Espírito Santo, que está se movendo de maneira poderosa, chamando os fiéis a se posicionarem para cumprir sua missão neste mundo. O que torna os escolhidos ainda mais únicos é o fato de que, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar em caos, eles são capazes de discernir os sinais de Deus. Eles não se deixam levar pelas distrações do mundo, mas buscam constantemente a orientação divina em suas vidas. Para os escolhidos, 2025 será um ano de revelação, não apenas sobre os eventos que ocorrerão, mas sobre o profundo propósito que Deus tem para cada um deles. Neste momento crucial, Deus não apenas revelará os escolhidos, mas também os equipará com sabedoria e força para enfrentar os desafios que se aproximam. E é por meio dessa preparação espiritual que, em 2025, o mundo verá os frutos de uma geração que decidiu se alinhar com a vontade divina, reconhecendo seu chamado e vivendo de acordo com o plano celestial. As revelações proféticas são uma parte essencial da jornada espiritual de toda a humanidade. Ao longo das Escrituras, Deus escolheu revelar seus planos e propósitos através dos profetas, pessoas escolhidas para transmitir suas mensagens ao povo. Essas revelações não são meros eventos passageiros ou declarações vagas, mas são revelações divinas que trazem à tona o futuro, os caminhos de justiça e as advertências de um Deus amoroso que deseja guiar sua criação de volta ao seu coração. No entanto, a revelação não se limita a prever eventos futuros, mas também envolve um chamado para transformação e ação. Em muitos momentos,
As revelações dadas aos profetas eram também convites para mudança, para arrependimento e para um novo começo. As profecias, muitas vezes, servem como avisos sobre as consequências de escolhas erradas, mas também como promessas de esperança para aqueles que escolhem seguir o caminho de Deus. Em 2025, as revelações proféticas se tornarão mais intensas e mais claras do que nunca. O mundo está vivendo tempos de grandes mudanças, e as Escrituras prevêem que a humanidade será chamada a uma profunda reflexão sobre suas ações e sua conexão com o divino. As revelações de Deus, portanto, não são apenas para entender o que acontecerá no futuro, mas também para preparar os corações e as mentes dos escolhidos para os desafios que se aproximam. O livro de Daniel, por exemplo, é uma obra cheia de revelações proféticas sobre os eventos que ocorreriam ao longo da história. O próprio Daniel recebeu visões poderosas que transcenderam sua época e apontaram para o futuro. Em Daniel 12:4, lemos: Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Esta passagem revela um futuro de intensa busca pelo conhecimento e compreensão das verdades espirituais, o que se alinha com o cenário de 2025, onde as revelações serão mais abundantes e compreensíveis para aqueles que têm os olhos e corações preparados. Além disso, as revelações proféticas não se limitam às grandes figuras do passado. Elas continuam a ser transmitidas aos corações sensíveis de homens e mulheres de fé que, no presente, recebem insights sobre o futuro. O Espírito Santo, que age de maneira especial nos últimos dias, está revelando verdades espirituais a muitos ao redor do mundo. As Escrituras falam sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias, conforme registrado em Atos 2:17. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa promessa se torna ainda mais relevante em 2025, um ano onde as revelações proféticas serão mais acessíveis aos que buscam sinceramente a face de Deus. À medida que a humanidade se aproxima deste período, muitos sentirão o aumento da presença do Espírito Santo em suas vidas, guiando-os, revelando segredos divinos e preparando-os para o grande movimento espiritual que ocorrerá. As revelações de 2025 não virão apenas através de visões e sonhos, mas também por meio de situações cotidianas, por meio de líderes espirituais e de cada pessoa que se colocar em sintonia com a voz de Deus. O desafio será discernir as verdadeiras revelações, pois, em tempos de grande intensidade espiritual, também surgem muitas falsas doutrinas e mensagens distorcidas. Por isso, os escolhidos precisam estar espiritualmente preparados, com o coração disposto a ouvir a verdadeira voz de Deus e discernir o que é dele e o que não é. Em um cenário de revelações proféticas, o papel dos escolhidos será crucial. Eles serão os portadores da luz em um mundo em trevas, aqueles que, com discernimento espiritual, vão entender as mensagens que Deus está enviando. 2025 será um ano de intensa atividade profética, e somente aqueles que estão dispostos a se submeter à vontade divina e a buscar a verdade com humildade e fé serão capazes de compreender o que está por vir. À medida que nos aproximamos do ano de 2025, os sinais que indicam o cumprimento das profecias bíblicas estão se tornando mais evidentes a cada dia. No Evangelho de Mateus, Jesus nos alerta sobre os sinais que precederiam sua volta. Em Mateus 24 versículos 7 e 8, ele diz: Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Esses sinais não são isolados, mas refletem um padrão divino que prepara o mundo para o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Esses sinais, muitas vezes vistos como catástrofes naturais ou crises sociais, não devem ser vistos como algo para causar pânico, mas como alertas de que o plano de Deus está em andamento. Para os escolhidos, os sinais dos tempos não são motivo de medo, mas de preparação e vigilância. Eles são chamados a interpretar esses eventos à luz das Escrituras, para entender o que Deus está fazendo no mundo e como devem se posicionar para cumprir sua vontade. Em 2025, os sinais dos tempos se intensificarão. As condições políticas, sociais e ambientais ao redor do mundo estarão em constante mudança. O aumento das tensões internacionais, os conflitos entre nações, o crescimento das desigualdades sociais e as frequentes catástrofes naturais são apenas alguns dos elementos que indicam que o relógio profético está avançando. Porém, é importante compreender que, por trás desses sinais, existe um propósito divino maior, que é a preparação para o retorno de Cristo.
Além dos sinais visíveis em nível global, os escolhidos também sentirão uma mudança espiritual em seu interior. O Espírito Santo está preparando corações e mentes para viver de acordo com a vontade de Deus em tempos desafiadores. Em Lucas 21:28, Jesus fala sobre esses sinais. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e levantem a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Para os escolhidos, esses sinais devem ser interpretados como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e de cumprir a missão divina com mais urgência. No entanto, o conceito de sinais dos tempos vai além de eventos visíveis e tangíveis. Também se refere a mudanças espirituais e interiores que marcam o início de uma nova estação para a Igreja e para aqueles que são chamados por Deus. Em 2025, muitos sentirão uma necessidade crescente de se dedicar à oração, ao jejum e à busca pela santidade. Essa preparação espiritual será um dos maiores sinais dos tempos, pois aqueles que estão dispostos a buscar a face de Deus com sinceridade e fervor experimentarão uma transformação profunda e radical em suas vidas. Outro sinal importante que será evidente em 2025 é a crescente divisão entre os que se alinham com os princípios de Deus e aqueles que rejeitam sua palavra. O mundo se polarizará cada vez mais, e aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus serão reconhecidos por sua fé inabalável e pela obediência às Escrituras, mesmo que isso os coloque em oposição ao sistema mundial. Em 1 João 2,18, lemos: Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por onde conhecemos que é a última hora. O surgimento de falsas ideologias e o afastamento dos valores cristãos será um dos sinais mais claros de que o fim está próximo. Os sinais dos tempos, então, não são apenas algo a ser observado do lado de fora, mas também algo que deve ser discernido e vivido interiormente. Para os escolhidos, esses sinais servirão de orientação e preparação, ajudando-os a entender como devem se posicionar diante das mudanças e como sua vida deve refletir a verdade do Evangelho neste tempo decisivo. 2025 não será apenas o ano de revelações, mas também o ano em que os sinais dos tempos se tornarão mais claros, exigindo de todos os crentes uma resposta fiel e preparada para o que está por vir. Em meio às grandes revelações e sinais dos tempos que marcarão o ano de 2025, o papel dos escolhidos será fundamental. Eles não são apenas observadores passivos dos eventos ao redor, mas protagonistas ativos no cumprimento dos propósitos divinos. A palavra escolhido refere-se àqueles que, em resposta ao chamado de Deus, se entregaram completamente à sua vontade e vivem de acordo com os seus preceitos. Esses indivíduos são instrumentos nas mãos de Deus, chamados para cumprir missões específicas, trazendo luz e orientação em tempos de incerteza. Em 2025, os escolhidos terão uma missão ainda mais urgente: anunciar a verdade do Evangelho de maneira clara e poderosa, enquanto as trevas espirituais e as falsas doutrinas tentam dominar o mundo. Eles serão vozes de esperança e verdade em uma sociedade que cada vez mais busca respostas em fontes equivocadas. A palavra de Deus será a única fonte de sabedoria e direção, e aqueles que são fiéis à sua mensagem serão usados para compartilhar essa sabedoria com o maior número possível de pessoas. Os escolhidos não serão apenas os pregadores da palavra, mas também os exemplos vivos da transformação que o Evangelho pode operar. Suas vidas refletirão a santidade, a paz e a confiança inabalável em Deus. Em Mateus 5 versículo 14 e 16, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Este versículo é um lembrete de que os escolhidos devem ser faróis de luz em um mundo escuro. Em 2025, essa luz será necessária mais do que nunca. Em meio ao caos e confusão gerados pelos sinais dos tempos, os escolhidos devem manter a calma e a fé, sendo fontes de inspiração e verdade para aqueles ao seu redor. Eles serão chamados a agir com sabedoria, discernimento e coragem, enfrentando as adversidades com um coração cheio de esperança. O Espírito Santo, que age de forma poderosa nos últimos tempos, capacitará cada um para realizar obras grandiosas, levando muitos à salvação e trazendo cura e transformação às vidas daqueles que estão perdidos. Além disso, os escolhidos não atuarão sozinhos. Deus tem levantado uma rede de irmãos e irmãs em Cristo, unidos pela mesma missão e pela mesma fé. Em 2025, a Igreja Global será mais conectada do que nunca, com os crentes em todo o mundo se unindo em oração, adoração e ação.
Eles formarão uma verdadeira comunidade de fé, que se estende para além das fronteiras geográficas e denominacionais, unidos em um propósito comum: proclamar a verdade de Cristo e preparar o caminho para o seu retorno. Esse movimento será acompanhado de sinais sobrenaturais, onde milagres e curas serão mais frequentes. A manifestação do poder de Deus será visível, e os escolhidos serão os canais através dos quais esses milagres acontecerão. A palavra de Deus, proclamada com poder e autoridade, não só alcançará os corações, mas também trará cura física, emocional e espiritual para aqueles que a ouvirem. No entanto, o papel dos escolhidos também será de resistência. Eles serão chamados a resistir ao conformismo com o mundo e a se manter firmes em sua fé, mesmo diante de oposição. Em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo afirma: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Ser fiel em 2025 significará enfrentar dificuldades, perseguições e até mesmo rejeição. Mas os escolhidos serão fortalecidos pela graça de Deus para permanecer firmes. A preparação espiritual para esse papel é essencial. Os escolhidos precisarão estar profundamente enraizados na palavra de Deus, em oração constante e em comunhão com o Espírito Santo. A vigilância será necessária, pois as tentações e distrações serão grandes, e os ataques do inimigo tentarão desviar aqueles que são chamados para a missão. Mas aqueles que se manterem fiéis, buscando a sabedoria divina e vivendo com um coração puro, terão a certeza de que Deus os usará poderosamente em 2025 e além. À medida que 2025 se aproxima, a preparação espiritual se torna essencial para os escolhidos. A Bíblia nos ensina que é através da oração, do jejum e da meditação na palavra de Deus que nossa fé é fortalecida e nossa vida é transformada. Em Mateus 26:41, Jesus diz: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta advertência é clara. Os tempos que se aproximam exigem uma vigilância constante e uma vida de oração fervorosa. A preparação espiritual não é algo superficial, mas uma transformação profunda que afeta cada área da vida de um crente. Para estar verdadeiramente preparado para os desafios que 2025 trará, os escolhidos devem dedicar-se a uma vida de santidade, buscando agradar a Deus em tudo o que fazem. A palavra de Deus é a luz que guia os passos dos fiéis, e em tempos de incerteza, ela se torna ainda mais essencial. Como Paulo nos instrui em 2 Timóteo 3 versículo 16-17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Em 2025, os escolhidos terão um papel crucial de servir como luz para os outros, mas para que isso aconteça, sua preparação espiritual deve ser inabalável. Isso significa não apenas ler a Bíblia, mas vivê-la de forma prática. A oração diária, a prática do jejum e a busca incessante pela presença de Deus devem ser prioridades. Em Efésios 6:13, Paulo nos diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes." Esta armadura inclui a verdade, a justiça, a preparação do Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada um desses componentes será vital para os escolhidos no ano de 2025. O jejum, em particular, desempenha um papel fundamental na preparação espiritual. Ele não é apenas uma prática de abstinência física, mas uma forma de focar completamente em Deus, permitindo que Ele trabalhe de maneira mais profunda em nossas vidas. O jejum fortalece o espírito e ajuda a purificar o coração, afastando as distrações e permitindo uma comunhão mais profunda com o Senhor. Jesus nos ensina em Mateus 6 versículo 17-18 que o jejum deve ser feito de maneira discreta, com um coração sincero, buscando a aproximação com Deus e não a exibição pública. Esta disciplina será especialmente relevante em 2025, à medida que os tempos difíceis se aproximam e a necessidade de discernir a vontade de Deus se torna ainda mais urgente. Além disso, os escolhidos devem buscar a unidade com outros crentes, fortalecendo a Igreja como um corpo de Cristo. A Bíblia nos fala sobre a importância da unidade no corpo de Cristo em Efésios 4 versículo 3-6, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em tempos de divisão e caos, é crucial que os escolhidos permaneçam unidos, apoiando uns aos outros em oração e encorajamento. A comunhão com outros crentes será uma fonte de força e inspiração, lembrando que não estamos sozinhos na jornada.
Em 2025, a preparação espiritual também envolverá uma atenção especial à nossa integridade pessoal. A tentação será forte, com o mundo oferecendo alternativas que parecem atrativas, mas que afastam do propósito de Deus. Os escolhidos devem manter seus corações puros e suas mentes focadas no Senhor, resistindo ao pecado e buscando viver de acordo com os padrões divinos. Em 1 Pedro 1,16, lemos: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade será um sinal de fidelidade e uma maneira de se preparar para as responsabilidades e desafios que virão. A preparação espiritual é, portanto, uma disciplina diária, uma entrega constante à vontade de Deus e uma busca incessante por sua presença. Em 2025, aqueles que se prepararem de maneira séria e comprometida estarão prontos para enfrentar os desafios que surgirem, ajudando a espalhar a luz de Cristo em um mundo em busca de respostas. Esta preparação é a chave para que os escolhidos possam cumprir sua missão de forma plena e fiel, confiando no poder do Espírito Santo para guiá-los em todos os momentos. Em 2025, a manifestação sobrenatural de Deus será uma parte essencial da jornada dos escolhidos. O ano será marcado por sinais e maravilhas que não só confirmarão o poder de Deus, mas também servirão para fortalecer a fé dos crentes e atrair aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Como em outros momentos da história bíblica, Deus usará sinais poderosos para mostrar sua presença, guia e autoridade sobre as forças da natureza e as realidades espirituais. No Antigo Testamento, vemos exemplos claros de como Deus usou sinais para guiar seu povo. Quando os israelitas estavam no deserto, Ele os conduziu com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo 13:21. Esses sinais eram visíveis e claros, trazendo conforto e direção em um ambiente de incerteza e perigo. Em 2025, algo semelhante ocorrerá para os escolhidos e todos aqueles que buscarem a orientação de Deus. Deus se manifestará de maneiras poderosas e visíveis, mostrando que Ele está presente em cada situação e em cada batalha espiritual. Em 1 Coríntios 12 de outubro, Paulo fala sobre os dons espirituais, incluindo o dom de milagres e curas, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Em 2025, os escolhidos serão chamados a operar nestes dons de maneira ainda mais evidente. O dom de cura será abundante, com muitos milagres de restauração física e espiritual acontecendo em todo o mundo. Aqueles que estiverem dispostos a ser instrumentos de Deus serão usados para realizar curas sobrenaturais, libertação de opressões espirituais e restauração de vidas quebradas. Além das curas, outro sinal importante serão as profecias. Deus derramará seu Espírito sobre os seus servos, concedendo-lhes visões do futuro e revelações divinas sobre os tempos que virão. Em Atos 2:17, Pedro cita o profeta Joel, dizendo: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Em 2025, veremos um aumento significativo de visões e sonhos proféticos, como uma maneira de Deus se comunicar com seu povo e guiá-los para os eventos que se aproximam. Essas revelações ajudarão os escolhidos a discernir o que está por vir e como se preparar espiritualmente para as batalhas que enfrentarão. Além disso, sinais no céu e na terra também serão um testemunho da intervenção divina. Jesus, em Mateus 24:29, falou sobre sinais cósmicos que precederiam seu retorno. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Embora esses sinais cósmicos ainda não tenham ocorrido, 2025 poderá ser o ano em que testemunharemos fenômenos naturais extraordinários, como eclipses, tempestades ou até eventos celestes que servirão como avisos do que está por vir. Esses sinais no céu não serão apenas fenômenos naturais, mas também mensagens de Deus para o seu povo. Deus também usará sinais físicos em meio aos seus servos. Milagres de provisão, proteção e intervenções sobrenaturais serão mais comuns. Aqueles que confiam plenamente em Deus poderão experimentar milagres diários que mostram sua fidelidade. Por exemplo, a multiplicação de alimentos, curas de doenças incuráveis, proteção sobrenatural em situações perigosas e até transformações espirituais profundas ocorrerão, como um reflexo da presença de Deus atuando ativamente no mundo. Esses sinais e maravilhas não devem ser vistos apenas como eventos isolados, mas como parte de um movimento maior de Deus para despertar o mundo.
Eles servirão para mostrar que o reino de Deus está se aproximando e que os planos divinos estão em andamento. Para os escolhidos, esses milagres serão uma confirmação de sua fé e uma maneira de fortalecer sua confiança em Deus enquanto avançam com coragem para cumprir suas missões. No entanto, devemos lembrar que, embora esses sinais sejam poderosos, também haverá uma tentação de falsos sinais e prodígios. Jesus advertiu em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Por isso, os escolhidos devem permanecer vigilantes e firmes na palavra de Deus, usando o discernimento do Espírito Santo para distinguir os verdadeiros sinais divinos dos enganos do inimigo. A verdadeira obra de Deus será sempre confirmada por frutos de justiça e vida transformada. Em 2025, a experiência de sinais e maravilhas será, portanto, uma chave para fortalecer a fé dos crentes e atrair aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Os milagres, revelações e manifestações sobrenaturais serão ferramentas poderosas nas mãos dos escolhidos, direcionando o mundo para a verdade de Deus e proclamando que o seu reino está mais próximo do que nunca. Em 2025, uma das maiores manifestações do poder de Deus será a grande colheita de almas. Este será um ano marcado por uma evangelização intensa e por um despertar espiritual em todo o mundo. A obra evangelística não se limitará às igrejas ou a eventos organizados, mas se espalhará de maneira sobrenatural e inesperada, alcançando os corações das pessoas em todos os lugares, nas ruas, nas casas, nos lugares de trabalho e até mesmo em ambientes que antes eram considerados impenetráveis. Jesus falou sobre a colheita de almas em João 4:35, dizendo: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eis que vos digo, erguei os vossos olhos, e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Em 2025, o campo estará realmente pronto para a colheita, e os escolhidos terão um papel crucial no alcance das almas perdidas. Haverá um fervor evangelístico como nunca antes, impulsionado pelo Espírito Santo, levando os crentes a sair em busca de pessoas sedentas por verdade, cura e libertação. No entanto, essa colheita não será uma tarefa simples. Ela exigirá coragem, perseverança e uma fé inabalável. Muitos, ao ouvir o Evangelho, serão tocados profundamente, mas também haverá resistência e hostilidade por parte daqueles que rejeitam a mensagem de Cristo. Jesus nos alertou, em Mateus 10:22, dizendo: E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse contexto, os escolhidos precisarão estar preparados para enfrentar oposição, mas ao mesmo tempo serão dotados de uma ousadia sobrenatural para continuar a proclamar o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Uma das características marcantes dessa colheita será a grande quantidade de conversões, especialmente entre aqueles que antes eram considerados inatingíveis. O Espírito Santo vai mover corações de forma irresistível, alcançando os corações mais endurecidos. Alguns dos maiores inimigos da fé serão tocados, e muitos que antes perseguiam a igreja se renderão ao poder transformador de Cristo. Isso será uma demonstração clara de que o Evangelho é para todos, sem exceção, e que ninguém está além do alcance da graça de Deus. As plataformas digitais também terão um papel essencial nesta grande colheita. Com a tecnologia sendo uma ferramenta cada vez mais presente, os escolhidos usarão as redes sociais e as mídias digitais para espalhar o Evangelho para todas as nações. A internet será uma rede de evangelização, e milhares de vidas serão alcançadas através de transmissões ao vivo, mensagens inspiradoras e testemunhos de transformação. O mundo digital, frequentemente utilizado para espalhar negatividade e divisões, será transformado em um campo fértil para semear a palavra de Deus. Além disso, Deus usará os milagres e os sinais mencionados no capítulo anterior como instrumentos poderosos para atrair as pessoas ao seu reino. Muitas almas serão conquistadas por meio de curas miraculosas, libertações e testemunhos de vida transformada. Os crentes, que estiverem totalmente rendidos à vontade de Deus, terão o poder de operar milagres, sinais e maravilhas, fazendo com que aqueles que assistem a esses eventos se voltem para Deus em arrependimento e fé. O Espírito Santo capacitará os escolhidos a serem instrumentos de cura e libertação, não apenas em locais públicos, mas também em lugares privados, alcançando os corações que mais precisam de uma intervenção divina. O crescimento do número de pessoas alcançadas também será acompanhado por um fortalecimento espiritual da Igreja. A grande colheita não se limitará a números, mas a um aprofundamento na fé e um compromisso renovado com Cristo. Igrejas locais, movimentos de oração e grupos pequenos se multiplicarão,
tornando-se centros de edificação espiritual e discipulado. Aqueles que se converterem experimentarão uma transformação radical e começarão a caminhar em um novo nível de santidade e compromisso com a obra de Deus. Será um tempo de grande avivamento, onde a fé será restaurada e os corações se voltarão para Deus de maneira genuína. Em Apocalipse 7:9, vemos a visão da grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono de Deus. Este será o reflexo do que acontecerá em 2025, quando muitas almas serão salvas e se reunirão no reino de Deus, rendendo-se a Cristo como Senhor e Salvador. Em 2025, a Igreja vivenciará um avivamento global, onde a colheita será abundante e o reino de Deus se expandirá de maneiras inesperadas e sobrenaturais. Será um ano de grande alegria e celebração no céu, à medida que os escolhidos desempenham seu papel fundamental em levar a luz do Evangelho a um mundo que clama por esperança e salvação. À medida que 2025 chega ao seu fim, o mundo experimenta uma verdadeira transformação espiritual. O avivamento que começou com uma visão clara e a certeza de que os escolhidos têm um papel fundamental em todo o processo, agora se espalha de maneira irreversível. Uma onda de despertar espiritual atinge pessoas de todas as idades, culturas e crenças. Aqueles que antes estavam adormecidos na fé ou indiferentes à mensagem do Evangelho agora se encontram em uma busca fervorosa por Deus. Esse despertar não será apenas emocional, mas será profundo e transformador, tocando as áreas mais íntimas da vida das pessoas. Os corações endurecidos serão quebrantados, e as almas que estavam perdidas serão encontradas. Muitos, que antes rejeitavam a fé ou viviam em total indiferença, serão tocados por um desejo inexplicável de buscar a verdade e se reconciliar com o Criador. O Espírito Santo será o agente dessa transformação, operando nos corações das pessoas de maneira sobrenatural. A Igreja, como um corpo, viverá uma renovação completa. As estruturas religiosas se tornarão centros de poder espiritual, lugares onde os crentes se reunirão não apenas para adorar, mas para serem capacitados, ensinados e enviados para a missão. A unidade entre os irmãos será restaurada, e as divisões históricas que marcaram a Igreja ao longo dos séculos serão superadas. A Igreja de Cristo será um reflexo de sua glória, mais forte do que nunca, com uma visão clara da missão de alcançar o perdido e fortalecer os fracos. Em 2025, a verdadeira adoração será centrada no relacionamento pessoal com Deus, e não em rituais vazios ou religiosidade superficial. As pessoas aprenderão a ouvir a voz de Deus e a seguir a sua direção, criando um movimento onde a fé não é apenas praticada nas igrejas, mas também nas ruas, nos lares, nas escolas e nos lugares de trabalho. Deus estará presente em todos os lugares, em todos os momentos, e todos os crentes serão chamados a viver uma vida de santidade e integridade, refletindo seu amor e poder. Este ano também será um marco na história, pois as profecias e promessas que foram dadas ao longo dos séculos se cumprirão. Os eventos que antes pareciam distantes ou até mesmo irreais agora tomarão forma, e as Escrituras ganharão vida de uma maneira que todos os crentes poderão testemunhar. Os escolhidos, com sua sabedoria e discernimento espiritual, estarão prontos para enfrentar os desafios do novo tempo, firmes em sua fé e convictos de sua missão. No mundo exterior, ainda haverá resistência e oposição ao Evangelho. A perseguição aumentará, mas também a ousadia e a determinação dos crentes. A grande transformação que se dá dentro das igrejas será refletida na sociedade, onde os valores do reino de Deus serão cada vez mais evidentes. Apesar das tribulações, os escolhidos se manterão firmes, não se deixando abalar, sabendo que a vitória já está garantida. Eles serão as luzes em um mundo que tenta afastar-se da verdade e da justiça de Deus. Deus usará cada crente como um farol de sua luz, e os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que têm fé. O poder de Deus será visível em todo lugar, desde a cura de doenças até a libertação de vícios e opressões espirituais. As almas serão libertas do pecado e da escravidão do inimigo, e muitos testemunharão de suas transformações. O grande despertar espiritual de 2025 será a porta aberta para uma nova era para a Igreja. A evangelização tomará proporções globais, e o Evangelho será proclamado em todos os cantos da terra. E à medida que o ano chega ao fim, a expectativa será crescente para o que Deus tem reservado para os tempos seguintes. Deus, em sua infinita misericórdia, estará preparando a sua noiva para o grande dia do arrebatamento. Os escolhidos terão uma preparação final, um amadurecimento espiritual, e estarão prontos para se apresentar diante dele, como uma igreja pura e sem mácula. Eles estarão aguardando ansiosamente,
pois sabem que algo grandioso está por vir, a manifestação completa do reino de Deus na Terra. E assim, com corações cheios de esperança, os crentes de 2025 olharão para o futuro, sabendo que o melhor está por vir. Eles estarão preparados para os desafios, mas também para as vitórias, cientes de que Deus está com eles em cada passo do caminho. O ano da revelação dos escolhidos marcará o início de uma nova era espiritual, com uma fé inabalável, uma missão clara e um coração ardente para a grande obra que está por vir. À medida que 2025 chega ao fim, o mundo não será mais o mesmo. O grande despertar espiritual que começou com uma revelação de Deus, tocando os corações de muitos, prepara o terreno para uma nova era na história da humanidade. O ano de 2025 ficará marcado não apenas como o ano da revelação dos escolhidos, mas também como o ano em que a Igreja, em sua totalidade, experimentou uma renovação profunda. As promessas bíblicas de um avivamento global, de um povo que se levanta em fé e poder, começaram a se cumprir diante dos olhos do mundo. Aqueles que se deixaram tocar pela verdade, que responderam ao chamado divino e buscaram um relacionamento mais profundo com o Criador, estarão agora mais preparados do que nunca para os desafios do futuro. O despertar não será um evento isolado, mas um processo contínuo, que se estenderá nos anos seguintes. Deus, como um pai amoroso, continua guiando seus filhos, ensinando-os a viver de acordo com seus princípios e a espalhar a mensagem do Evangelho. Enquanto a sociedade luta contra as forças da escuridão e da injustiça, os escolhidos, agora mais unidos do que nunca, se tornam luz em meio ao caos. Com suas orações poderosas, ações comprometidas e vidas transformadas, eles cumprem a missão de ser o sal e a luz da terra, testemunhando da graça e do poder divino em todos os lugares. O ano de 2025 pode ter sido o início de algo grandioso, mas o que virá a seguir será ainda mais surpreendente. Agora, com corações ardendo em fé e olhos fixos nas promessas do Senhor, os escolhidos caminham em direção a um futuro onde a vitória sobre o mal já está garantida. O reino de Deus se aproxima, e os fiéis aguardam com grande expectativa o cumprimento das últimas promessas. A história de 2025 nos lembra que a verdadeira transformação começa em nossos corações e que, com a ajuda de Deus, o impossível pode se tornar realidade. A jornada espiritual dos escolhidos continua, e a grande revelação está apenas começando. A cada passo, Deus revela mais de sua vontade, mais de seu plano, e mais de seu amor. E assim, com fé inabalável, os escolhidos marcham rumo a um futuro glorioso, aguardando com expectativa a manifestação final de sua presença e poder. Se você ficou impactado com tudo o que vimos até agora e quer saber mais sobre como 2025 pode ser o ano da maior revelação espiritual, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Compartilhe com seus amigos, porque as revelações que estão por vir são para todos nós. Deixe seu comentário abaixo e me diga o que você acha que vai acontecer nos próximos meses. Estamos juntos nessa jornada de descoberta e fé. Até o próximo vídeo, e que as bênçãos divinas estejam com você.